tudo bem? Eu sou a Rafa aqui da DIO e essa é a nossa edição do Hard, a primeira edição de 2025. O Hard nada mais é do que o nosso programa onde a gente fala e mostra a história de várias pessoas que foram contratadas através da DIO. Muitas transformaram suas vidas, outras conseguiram a oportunidade dos sonhos. E a gente está hoje aqui com o Caian e eu já quero passar para o Caian, né, para ele se apresentar e a gente começar essa edição falando sobre a história dele e inspirando você também para que você consiga transformar a sua história. Boa tarde, Caian. Eu já queria que você trouxesse aqui para a gente quem é você, o que você faz, para a gente começar a contar a sua história aí para essa galera. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caian de Souza. Eu sou desenvolvedor back-end e trabalho atualmente para GFT. Muito bom. Caian, a gente já bateu um papo inicialmente, né? Eu já conheci um pouco da sua história, você já me contou ali como você fez toda a sua trajetória na área da tecnologia. E aí eu já queria que você trouxesse pra gente quais foram ali as dificuldades que você teve para ingressar na área da tecnologia, quais as barreiras que você encontrou, como foi esse seu início, né? Como que foi a sua trajetória até chegar aqui na área da tecnologia e fazendo o que você faz hoje? Primeiramente, né, eu comecei bem novo, não exatamente na área de tecnologia, mas uma das ramificações, eu comecei desenvolvendo jogos, né? E a primeira barreira que eu tive, principalmente por questão de época ali, foi aprendizado, porque era muito difícil ter fontes de aprendizado, era muito fórum, muito vídeo do YouTube naqueles parâmetros, bloco de notas, música estourando, então foi uma das maiores dificuldades que eu tive ali no começo, mas depois de passar dessas barreiras ali, é, e depois assim, de um tempo, eu comecei a ingressar nesse mercado de tecnologia, mais nessa parte de software, nessa parte mais comercial, e tem sido uma grande aventura fazer esse processo, né? Passar por esse processo e chegar até aqui onde eu cheguei hoje. Não, que bacana. E o que você fazia antes, Caian? Assim, antes de entrar na área da tecnologia, com o que você trabalhou? Até você chegar aqui e conquistar isso, o que você fazia antes? Com que idade você começou também? Então, eu comecei bem novo. É, por uma questão até da minha família, assim, a gente tem uma cultura bastante interessante com relação a isso, porque minha família gosta de trabalhar. É isso. A gente tem essa situação e eu comecei a trabalhar muito novo. Quando eu tinha lá meus 13 para 14 anos, eu comecei trabalhando como office boy, fazia entregas de panfletos. Cheguei até a montar extensão de tábua de passar roupa, para você ter uma ideia. Eu acho que quase ninguém usa tábua de passar roupa hoje em dia, mas já cheguei a fazer isso. Que legal. Aí, nesse processo, acabei até comprando um computador pessoal, né? E esse Aham. computador me ajudou a ingressar nessa área nessa época. E com quais projetos você começou, né? Assim, lá no início da sua carreira, você já fez algumas outras coisas. Quando você ingressou nessa área da programação, com quais projetos você começou e como que eles contribuíram também para você se desenvolver ainda mais nessa área? A gente pode pensar aqui nas duas áreas, assim, né? Na questão de jogos, eu tive bastante ali da parte, assim, de planejamento, né? A gente trabalhava com metodologia ágil já, né? E foi uma das coisas que foi um choque a primeira vez, porque eu tava acostumado ali com aquele padrão de escola, assim, quando eu chegava assim, quando chegou no projeto sério de verdade, que eu vi toda a necessidade de se ter um ciclo, de poder ter essa entrega contínua, principalmente vendo ali o mercado mobile, né? Que o mercado mobile, ele tem quando você vê na área de jogos, ele tem esse fluxo de ser um ciclo. Você sempre tem um update, você constantemente quer entregar conteúdo novo, então foi uma das coisas que eu tive esse choque. Quando eu fui para a parte de software, para a parte de software comercial, aí veio a parte de regra de negócio, tentar entender aquela regra de negócio que estava sendo aplicada, e também ver aquilo em prática, porque aquilo, eu vou te dizer, eu acho que é uma das melhores coisas quando você trabalha com software é ver aquilo que você faz funcionando, entregue ao vivo ao público. É muito gratificante isso. Legal. Então, pelo que eu entendi aqui que você compartilhou com a gente, você começou desenvolvendo jogos. Isso, exatamente.
Tá, e você pode compartilhar mais com a gente, até trazer um pouco aqui mais para o pessoal do que você compartilhou comigo ali antes, né, da gente estar aqui gravando para a galera. Você pode trazer um pouquinho mais dessa sua trajetória, do que você compartilhou comigo também, de como foi esse desenvolvimento de jogos, os desafios até que você passou durante esse período? Certo, então, vou ser um pouco mais detalhista aqui. É, quando eu comprei esse computador pessoal, eu sempre tive o desejo de ser game designer de verdade, de ser um programador de game designer, e isso levou, tipo, a uma curiosidade nessa área. Eu comecei desenvolvendo projetos simples, utilizando o RPG Maker XP, que é uma ferramenta bem básica mesmo para esse desenvolvimento. Tive que aprender programação porque eu queria fazer muita coisa que era muito complicada. Eu não sabia que aquilo era complicado na época, apanhei pra caramba para até notar que aquilo não era ainda o escopo que eu tinha, que eu poderia suportar ali naquele momento. Por causa dessa curiosidade, eu ganhei uma bolsa para estudar em uma faculdade, não, né? Uma escola de tecnologia que fazia curso de desenvolvimento de jogos. Por 2 anos e meio eu fiz esse curso e eu ingressei no mercado fazendo freelance. Nessa que eu fui fazendo freelance, tem muita gente que sonha nesse mercado, e eu topei com uma pessoa que também estava sonhando também, e a gente conversou e a gente decidiu montar uma equipe. Nessa que a gente montou uma equipe, a gente tentou fazer tudo de tudo para tentar sustentar a equipe. Participamos de acelerações, editais, participamos de eventos. No começo assim de um ano, até mais ou menos ali quase finalzinho em outubro ali daquele ano, a gente seguiu, tínhamos uma equipe, as contas começaram a não fechar, desenvolver jogos no Brasil é uma coisa muito, muito cara, pelo menos, principalmente naquela época, né? Naquela época era muito caro, o dólar tava muito desequilibrado, então eu decidi por sair da equipe, e na verdade acabei sendo chutado, né? Eu cheguei a comentar sobre a situação financeira e esse sócio acabou me chutando da equipe. Peguei o código que eu tinha do projeto e eu publiquei um projeto por mim mesmo. Esse projeto ele não teve tanto sucesso, justamente por questão financeira mesmo. Marketing é uma coisa bem cara também. E conversando com um amigo meu que já estava na área de desenvolvimento de software, já estava nessa área, já estava bem engrenado, ele me deu a oportunidade de ingressar nesse mercado. E aí eu consegui ingressar nesse mercado. Claro, todas as dificuldades que eu falei, principalmente questão também com linguagem, eu estava muito acostumado com C Sharp, o ambiente da Unreal, fora ter que esquecer tudo ali daquelas coisas de modelagem, que não, a gente quase não usa, mas às vezes usa, não vou mentir não. E, e aí, continuar aquela passagem, né? Esse amigo, depois de 3 meses, ele saiu do Brasil, foi chamado para uma das FANGs, né? Uma das grandes FANGs para trabalhar no exterior. Então eu fiquei de novo sozinho, acabei no network, assim, conhecendo outra empresa que era em Guarulhos. Então, a partir daí comecei a trabalhar em Guarulhos. Atualmente, naquela época, eu morava na Zona Leste, e então era muita contramão, perdia quase 5 horas de transporte público para ir lá para o trabalho lá, mas depois de um tempo começou a se pagar. Eu fui para uma consultoria de software trabalhar como desenvolvedor full stack, depois de 1 ano e meio mais ou menos ali nessa outra empresa, e aí ocorreu a oportunidade de trabalhar na GFT depois disso. Que bacana. Caian, pelo que eu tô entendendo aqui, a sua vida mudou completamente após você ter ingressado na área da tecnologia, mas também não significa que foi fácil. Você também encontrou desafios na área da tecnologia, é isso? Exato, exatamente. Muitos desafios assim, a gente passou por muitas ondas aí nesse meio tempo, né? Eu lembro, eu já estava no mercado de tecnologia quando eu vi aquela onda de React passando. Eu estava na onda de tecnologia quando eu vi também aquela onda de Scrum passando. Então, eu só fui passando, né? E aí, atualmente, estamos aí na situação da IA, né? Claramente, assim. E é muito interessante que a DIO, né? Ela acompanha essas ondas, ela consegue, dá para se adaptar, né? Aprendendo através ali dos cursos da DIO. Não, eu já quero até aproveitar e já vou te perguntar. Qual foi o papel da DIO nessa mudança na sua carreira, até mesmo nessa sua evolução, né, durante toda a sua trajetória,
profissional, né? Seja de júnior para pleno, de pleno para sênior. Como foi que a DIO te apoiou nisso? Qual foi o papel da DIO? Quantos bootcamps ali, de repente, você fez na nossa plataforma? O que você estudou? De que forma que a gente conseguiu te suportar e te ajudar nisso também? Então, a primeiro momento, né, a primeira coisa que eu estava procurando era uma plataforma que certificasse meu conhecimento, sabe? Eu já tinha um conhecimento justamente porque eu sou bem autodidata nesse quesito, assim, mas uma certificação tem um peso, querendo ou não, assim, certificações elas têm pesos. E aí eu encontrei na DIO uma possibilidade de fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu sou curioso. Então, eu vou lá, toda vez que eu vejo um bootcamp lá interessante, eu vou lá e começo a fazer. Eu já cheguei, por exemplo, eu fiz o Java with IA, né, que é basicamente ali que foi lá para justamente certificar esse conhecimento em Java que eu já tinha, mas também já fiz Rust, porque eu queria conhecer mais qual era a capacidade da linguagem. Já fiz também com Azure. Eu trabalho principalmente com AWS e a Azure foi bem interessante ter estudado um pouco de Azure, né, nessa época, né? E também já cheguei a fazer outros ali, né? Coisas como utilizando o React também, então é sempre muito interessante. É uma, é uma pena que, né, no caso ali, eu queria ter mais tempo para esse tipo de coisa, mas às vezes, né, trabalhei como full stack e acaba meio que comendo muito tempo ali. É muita coisa para estudar, para conhecer, mas eu vi mesmo que você fez várias trilhas dentro da plataforma, né? Até pelo que você já compartilhou aqui, conseguiu tirar bastante proveito aí do que a plataforma tem para te oferecer. E até aproveitando, já puxando um pouco aqui do gancho de tudo que você aprendeu dentro da plataforma, eu queria que você falasse um pouco também sobre o protagonismo que você teve na sua carreira nessa questão de ser autodidata e de identificar o crescimento que você ia ter na empresa que você estava antes e o que você precisava fazer, né, para atingir o próximo nível, o nível que você estava buscando, né? Então, compartilha com a gente um pouco dessa experiência, um pouco de algum projeto que tenha sido um divisor de águas na sua carreira, e até desse protagonismo que você teve mesmo, que foi algo que você também compartilhou comigo antes da gente estar aqui. Não, com toda certeza. Eu acho que o mercado de tecnologia, principalmente, ele sempre se renova. Então, é necessário que a gente sempre mantenha uma constante de estudo. A gente sempre tem que estar estudando, a gente sempre tem que estar se aprimorando, porque cada vez mais isso vai ficando cada vez mais um funil, né? Essa é a verdade. O mercado ele está num funil nesse meio tempo. E vendo isso, eu já comecei a fazer essa adaptação já tem um bom tempo. De tipo, ter que ir lá olhar, olha, eu tô vendo problema nisso, nisso e nisso. Eu vou começar a estudar isso aqui, vou começar a estudar esse outro tema. Então, eu planejo, sabe? Eu gosto de planejar esse tipo de coisa justamente porque, para mim, tudo que é planejado sai muito mais fácil. Eu sou um cara bem organizado nesse quesito e é, acredito que principalmente ficar parado no mercado de hoje não é algo que funciona mais. É algo que você vai ser levado por uma onda, né? Vai ser levado por uma onda. Ainda mais com essa situação de IA. Eu não digo, por exemplo, que IA vai substituir, mas assim, você tem que entender como é que a IA funciona, você tem que entender como você vai utilizar a IA no seu trabalho. Então, é, é uma questão mesmo. Você vai ter que parar, você vai ter que estudar, você vai ter que entender aquele contexto. Então, para mim é muito importante ter essa proatividade e não ficar parado quanto a isso. Tá, então você já está dizendo para mim que essa é uma habilidade que você acredita que é essencial em quem quer entrar nessa área, quem está tentando a primeira oportunidade. A pessoa precisa ter aquele lifelong learning, buscar sempre se atualizar, estudar continuamente, é isso? Exatamente. Eu não tenho. Acredito que deve ser a principal habilidade atual ali entre os programadores de hoje. Perfeito. E aí, Kayan, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você também. Quais estratégias você utilizou ali para traçar e alcançar seu crescimento profissional ao longo desses anos atuando na área? Porque você trouxe para mim que você já tem mais de 8 anos aí atuando na área de tecnologia, desde desenvolvimento de jogos até agora desenvolvimento back-end. E quais foram essas estratégias que você usou, né? Quais foram os passos que você deu para que você alcançasse a evolução que você queria? Eu acredito que é necessária uma estratégia, né?
e eu acredito que essa estratégia ela tem que ser pautada em uma base bem firme, né. O mercado, na verdade, né, o mercado normalmente ele ruma para um lado e você ele anda a passos largos nesse quesito, assim, né. Então é bem fácil não, né, você vai ter que ter um certo manejo quanto a isso, porque se você ficar muito tempo ali, né, tentando uma coisa e aquilo não começar a dar fruto, você tem que realmente, alterar aquele seu planejamento anterior, mas sempre manter, constante visão quanto ao o que que é necessário hoje em dia, entende? Você não pode ficar muito preso, às vezes, naquilo de tipo, na mesmice de ficar na área confortável, naquela área confortável, sabe? Porque muitas vezes, isso acaba sendo até uma armadilha, né? Até uma armadilha, porque, eh eu já vi, por exemplo, aquela situação, né, do tipo, o pessoal, sabe, que estava trabalhando com React, acaba perdendo emprego por causa daquela que o React começou a apresentar problemas em grandes empresas. Então, eu acredito que é realmente isso, você tem que ficar atento no que o mercado tá se formando para poder seguir para poder pegar aquele fluxo, sabe. A gente não pode ficar na zona de conforto, né? O nome já diz conforto, então a gente se sente ali confortável, tá adaptado naquele ambiente, é isso que a gente não pode fazer, né? Ficar ali nesse comodismo, vamos dizer assim. E aí você trouxe também, compartilhou comigo ali no secreto, vamos dizer assim, que você teve um protagonismo na sua carreira também, né? Você soube identificar quando não te cabia mais em determinada empresa, quando que você via que você não ia evoluir, que você não ia crescer naquele ambiente, e aí você olhou para si e falou assim, tá, tô vendo que a oportunidade não vai chegar para mim aqui, o que eu posso fazer para essa oportunidade chegar em outro lugar? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história para mim, pra gente aqui, né, pra compartilhar com a galera. Acredito que é uma questão de visão ali, né. Por exemplo, muitas vezes você vai se sentir sufocado ali em determinada stack, determinado planejamento, né. Às vezes, é que o planejamento da empresa é para a empresa, e não leva em conta pessoas, muitas vezes. E quando isso acontece, é sempre importante acabar você, se entender que você tem que pensar às vezes em você ali, né. Creio que, claro, né, não vou dizer que você tem que ser 100% egoísta, né, mas acredito que quando quando você é possível alinhar, mas, claro, nem sempre vai ser possível. E quando não é possível, eu claramente recomendo que, se aprimore, né, você entenda que qual é o meu objetivo aqui, sabe. Por exemplo, eu almejo um dia trabalhar com segurança, cibersegurança. Então, vou começar ali a estudar sobre cibersegurança, vou começar aqui a fazer testes de pentest, vou começar ali, tentar, né, eh, administrar isso para que eu me desenvolva naquela área. Então eu acredito que seja exatamente isso, sabe. Você começa ali vendo ali, a minha empresa está indo para um ramo Y e eu estou indo para ramo X, então, nesse momento você começa a traçar seu plano. É ter o protagonismo que a gente comentou, né? Você ser protagonista da sua carreira, você identificar se faz sentido continuar naquele lugar, se não faz. Como você disse, a empresa está indo para um ponto X, eu estou indo para o ponto Y, não faz mais sentido para mim, então eu preciso buscar aquilo que faz sentido para a rota que eu tenho traçado para minha carreira. E aí foi nesse caminho que você também foi abordado pela Raquel, né, que é Tech Recruiter aqui na DIO, e ela te apresentou uma oportunidade na GFT. Foi muito bacana, né, assim, você já compartilhou um pouquinho comigo também. Teve alguns contratempos aí no meio do caminho também nesse processo seletivo, algumas coisas que você precisou se adaptar, mas no fim deu tudo certo, né? Você queria trazer algum ponto desse pra gente, que eu acho legal até você comentar sobre o quanto você foi proativo também em relação à sua carreira, em relação a isso? Eh, Quando a Raquel me contatou, né, a primeiro momento eu tomei um susto, tá, eu não vou mentir. Eh, eu não esperava um contato, assim, desse jeito e quando eu recebi o contato eu já quis prosseguir, já quis entender lá como é que era a situação e a primeiro momento realmente não deu muito certo. Eh, Eles esperavam um perfil que eu ainda não estava encaixado,
Então, o que que eu fiz, né? Eu fui lá e perguntei lá o que que era necessário, o que que eles queriam exatamente ali, e, e eles me passaram. Eu acho muito interessante. Eles me passaram o que eles precisavam, então eu comecei a correr atrás disso. Eu comecei a. Eu vejo na GFT ali uma grande oportunidade de crescimento. E isso é o que pautou exatamente essa rota, né? Essa minha direção que eu acabei tomando ali, né? Para seguir com essa. Tentar me adaptar a esse perfil, correr atrás ali dos conhecimentos me foram pedidos ali, né? Então, é, foi bem desgastante o processo, foi coisa ali de quase 8 meses, né? Mas acredito que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E aí a gente, né, quero ressaltar aqui pra galera que assim, é o que o Caian falou. Não deu certo no primeiro momento, mas ele foi lá e falou: "Tá bom, GFT, o que que eu preciso melhorar no meu perfil? Como eu preciso me qualificar para que eu consiga ingressar na GFT?" Ele foi, aprendeu durante esses 8 meses, ele evoluiu e conseguiu a vaga dele dentro da GFT. E aí eu já quero compartilhar com a galera aqui também que a Raquel, ela encontrou o perfil do Caian na Talent Match, que é a plataforma de contratação da Diio. Então é muito importante, viu, galera, vocês atualizarem o currículo de vocês, manterem os dados de contato, as informações de experiência profissional, né, pretensão salarial, telefone, e-mail, senão a gente também não consegue contatar vocês. Tem todas as certificações também de vocês dentro da plataforma, é possível vocês colocarem lá também todos os bootcamps, as acelerações que vocês fazem dentro da Diio, fica disponível no currículo de vocês para que a gente siga com a recomendação de vocês para as empresas parceiras da Diio. E aí um outro ponto importante que eu quero compartilhar é que além da recomendação ativa que a Diio faz, a gente tem empresas diariamente buscando currículos dentro da plataforma também, tá? Só que a gente só consegue encontrar o currículo de vocês se o currículo estiver preenchido e você tiver lá sinalizado que você está disponível para uma oferta de trabalho, tá? Até trazendo um outro ponto aqui, Caian, que a gente tem muita gente que está em início de carreira ou que está em transição de carreira também. É importante essa galera colocar o portfólio deles, né, disponível lá dentro da plataforma, porque às vezes não tem experiência profissional, mas tem muita experiência em projetos pessoais. E aí eu acho super importante e relevante a galera colocar isso no currículo também, para que os recrutadores consigam avaliar o perfil, consigam avaliar código e, de repente, convidar esse pessoal para um processo seletivo. E aí, já somando a isso, e para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu já quero que você traga para a gente um conselho que você daria para quem está nesse processo, né? Para quem está aí buscando ingressar ou se desenvolver na área da tecnologia, quem está considerando ali sua própria experiência e aprendizado dos últimos anos, né? Você considerando a sua própria experiência e os aprendizados dos últimos anos, o que que você aconselha essa galera que está ingressando no mercado, a galera que está querendo ir para o próximo nível, né? Eu sei que você já deu vários conselhos aqui, querendo ou não, para o pessoal, mas qual seria aí o seu último conselho para essa galera que está querendo crescer na área da tecnologia? Olha, eu vou passar um resumo aqui, mas eu acredito que o que resume basicamente isso é o estudo. E aí, o que que é estudo exatamente? É o estudo teórico, é o estudo prático, é tirar certificação, é fazer projeto, é se desafiar em projeto, não fazer aquela Pokédex ali no CRUD, né? É fazer um projeto criativo, às vezes um criativo que faça sentido também, né? E eu acredito que isso vai agregar muito na experiência dessas pessoas, principalmente porque quando a gente se desafia a criar esses projetos mais criativos, a gente passa por desafios que a gente nunca passaria ali no feijão com arroz ali, né? Então, é o que eu recomendo pra galera. E acima de tudo, manter tudo atualizado, se comunicar bem ali, né? Deixar o LinkedIn atualizado, deixar o portal da Diio atualizado também. Então, é isso que eu passo pro pessoal. Perfeito. Uma frase que é muito comum e que eu acho que é válido deixar aqui é que quem não é visto, não é lembrado. Então, para você ser visto dentro da Talent Match, dentro da Diio, é importante que seus dados estejam atualizados, seu currículo esteja atualizado e é importante que vocês divulguem, né, as experiências, os projetos, o que vocês estão aprendendo, como vocês estão evoluindo também dentro da plataforma e o protagonismo que as pessoas estão tendo com as suas próprias carreiras, que é o mais importante, né?
Kayan, muito obrigada pela sua participação, obrigada por trazer aqui pra gente o seu relato, um pouco da sua experiência, um pouco dos seus conselhos e do que você fez aí na sua carreira. Eu espero que a gente possa ter mais algum bate-papo aí ao longo dessa sua jornada e em breve a gente trazer um pouco mais sobre como tem sido até mesmo a sua jornada dentro da própria GFT, contribuindo ainda mais com a galera. Fechou? Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau.